Olá pessoal, eu sou o Carpovinho, essa é a minha primeira vez aqui. Eu criei esse canal no intuito de fazer speedruns, utilizando um modelo de jogo tentando ser o mais posicional possível, baseado nas aberturas utilizadas pelo campeão mundial Anatoly Karpov, que foi uma referência para mim. Eu gosto bastante do estilo dele. Basicamente, nessa série, eu utilizarei o Gambito da Dama, que é uma abertura das brancas, baseada em D4, dominando o centro. Geralmente, nesse caso, as pretas, vão responder com D5 ou cavalo F3. Nesse caso, quando respondem, por exemplo, com D5, as brancas respondem com C4, isso configura o que a gente chama de Gambito da Dama. Essa abertura ela é semi-fechada, significa que o jogo será mais lento, digamos assim, e não tem muitas peças caindo, ou seja, você não tem muita tática presente. Significa que o jogo tende a um estilo mais estratégico. Por isso, alguns jogadores mais estrategistas utilizam essa abertura, enquanto outros utilizam a abertura do rei, que é um estilo de jogo mais aberto. Significa que favorece aquele jogador com mais táticas, de modo geral. Então, farei uma speedrun utilizando principalmente o Gambito da Dama quando estiver com partidas brancas. E tentarei explicar cada lance e o que o meu adversário pode responder e as variantes. Vamos lá, procurar um adversário aqui agora. Procurando. Pronto. Nesse caso veio um de brancas e a gente vai de pretas. Eu vou utilizar a defesa francesa, que começa com E6. Geralmente as brancas vão responder com D5 e nesse caso eu vou responder com D5 atacando o centro. E aí as brancas podem escolher entre a variante do avanço, a Tarrashi ou a variante clássica. Então eu vou jogar agora D5. E também tem a variante das trocas, só que essa é uma abertura que busca mais a igualdade. E as brancas, por ela ter o primeiro lance, elas podem buscar exercer mais pressão sobre o jogo das pretas. Pronto, esse não é um lance comum, então eu já vou automaticamente atacar o centro das brancas. Se ele capturar o peão, então eu já desenvolvo meu bispo capturando. E aí basta desenvolver o cavalo e eu estou pronto para fazer o roque. Eu tenho que tomar cuidado porque ele já está vindo com uma avalanche de peões nessa ala. Como ele capturou aqui o centro, eu também vou recapturar. Observem que aqui a estrutura de peões está simétrica. Tem 3 aqui, 3 na ala da dama, 3 na ala da dama e cada um com um peão no centro. Significa que o jogo está mais equilibrado, por assim dizer. Como ele avançou esse peão, é um erro grave. Ele permite que eu desenvolva meu bispo, capturando o peão dele. Ou seja, eu ganho um tempo no desenvolvimento de uma peça enquanto ele está atrasado. As pretas, por não terem o primeiro movimento, disse que elas precisam igualar o jogo para depois obter vantagem. Nesse caso aqui, eu acredito que já tem alguma vantagem na posição, porque eu vou desenvolver uma peça agora e também tenho o domínio do centro. Eu posso resolver aqui desenvolver o cavalo para acelerar o roque. Novamente ele perde um tempo, digamos assim, capturando o peão, e eu vou desenvolver
meu bispo aqui. Eu acredito que é melhor. Pronto. Agora ele atacou meu cavalo. Eu poderia ter tomado o peão, só que eu quis acelerar o roque. Aqui eu posso simplesmente tomar o cavalo. E o cavalo está protegido pela minha dama. Ele tentou atacar aqui com o bispo, mas esse lance me permite desenvolver meu cavalo aqui. Se ele capturar, o peão de B vai para C6. O peão de B vai para C6 e já protege meu cavalo. Agora esse é um erro grave que ele fez. Por quê? Porque agora, observem que esse bispo, ele é uma peça sem defesa. Então eu tenho o lance dama A5 aqui, dando cheque no rei e atacando o bispo dele ao mesmo tempo. Nesse caso ele não tem o cavalo de C1, de B1 que viria para C3 proteger. E significa que ele perde uma peça no ato. A minha adversária está pensando. O plano agora é atacar o bispo. Quando ele desenvolver o bispo dele para cá, ou a dama. Eu não tenho pretensão de trocar as damas agora. Embora meu cavalo também aqui está solto. Ou seja, eu posso fazer o grande roque. Porque aí eu já desenvolvo a torre atacando a dama nessa coluna. Pronto. Como agora ele cobriu a visão da dama no meu cavalo, eu posso simplesmente capturar o bispo dele. E além disso, a dama está impedindo ele de fazer o roque. Provavelmente agora o melhor lance para ele é jogar o peão C5, isso, porque esse peão está protegido pelo cavalo. Significa que agora ele vai recuperar a peça. Exatamente, esse lance dele foi bom. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou entregar o cavalo novamente. Aqui eu não estou tentando fazer uma partida perfeita, estou tentando explicar mais. E à medida que eu vou avançando, eu vou tentar fazer lances mais precisos. Pronto, aqui esse é um erro grave, porque ele poderia ter capturado meu cavalo e preferiu atacar minha torre. Então eu posso simplesmente desenvolver o cavalo para cá, por exemplo, ou para cá, que eu ataco tanto a torre dele quanto a dama. Esse lance é muito forte. Se ele tomar meu bispo, eu tomo a torre dele com a minha dama e também, enquanto o cavalo ameaça a dama que ficaria na casa F5 vai estar ameaçando checkmate em F1. Vamos ver aqui qual é o lance dele. Ele preferiu então entregar a torre. E agora eu posso fazer simplesmente o roque. E agora meu rei está em segurança. Uma característica dessa posição é bispo C1. Ah, mas agora ele acabou defendendo e atacando minha dama. O que eu posso fazer aqui é... Posso dar alguns cheques nele. Cheque. Lembrando que eu não posso descuidar desse bispo, porque ele está solto, sem defesa. Então eu tenho que tomar cuidado.
Esse lance agora me permite trazer alguma das torres, tanto a torre de A1, A8 no caso, quanto a torre de F8 para D8 e atacar o rei dele. Lembrando que o rei não pode se mover nessa diagonal nem nessa vertical. Ou seja, ele vai ter duas opções, ou três opções: ou defende com a dama, ou defende com o bispo, ou volta o cavalo para uma dessas duas casas. Então, por exemplo, torre D8, cheque. E agora ele é obrigado a ir para algumas das duas casas. A posição dele já está perdida. Eu vou ter bispo G4 cheque. Agora, nesse caso, vejamos o que é que eu posso fazer. Eu posso simplesmente atacar o cavalo dele mais uma vez, porque eu não quero livrar essa diagonal. Eu não quero livrar o bispo dessa diagonal, que parece ser muito boa para ele agora. E a ameaça aqui, por exemplo, é bispo captura cavalo, bispo captura bispo e aí dama captura bispo, porque aí eu vou ameaçar checkmate aqui e a torre também. Então, vamos lá. Se ele não capturar, eu vou ter checkmate descoberto. Ainda tem a defesa da dama, mas é checkmate. Vejamos o lance da jogadora norte-americana. Pronto, ela fez esse lance. E agora eu vou ter, por exemplo, aqui um cheque descoberto. Geralmente vou apagar a luz aqui, viu? E agora ele vai cobrir de bispo. Ou de dama. Aguardando o lance aqui da jogadora. Ela tem ou esse lance ou esse lance. Porque o rei não pode se mover para essa casa porque está defendida pelo bispo. E nem para essa coluna porque está sob ataque da dama preta. Ou seja, o rei branco está em apuros. O checkmate virá em breve. Esse lance que ela fez apenas acelerou a pressão sobre o rei branco. Observe que eu tenho agora o lance muito forte, que é: primeiro, eu tenho dama captura peão, porque agora eu ameaço checkmate. Em um lance. E se ele defender com a dama, eu tenho torre captura, o bispo, cheque. E aí ele vai ter que capturar com a dama, e aí possivelmente eu tenho dama captura dama em D2, checkmate. Ou então eu vou ganhar a dama dele.
dela no caso. Aguardando o lance. A partida já está para acabar. Eu acredito que em menos de 10 lances pode ter checkmate já. Porque a minha posição está muito ativa enquanto as peças deles estão passivas e o rei está exposto. Então é uma questão de cálculo também. Aqui agora eu tenho cheque. O rei vem para essa casa. Torre captura, cheque. Se o rei for para lá, eu tenho o bispo aqui, cheque. Vamos lá. Cheque. E agora a finalização. Cheque. Ele vai cobrir de dama. Ele vai cobrir de dama. E o jogo já está acabando. Porque eu posso capturar. O rei vem para cá e eu capturo a torre dele com checkmate. No checkmate da gavetinha, como é chamado. Primeiro eu prendo o rei dele na última fileira e então captura a torre dele dando checkmate. Ele só tem um lance agora. Esse, perfeito. Agora torre captura. O rei dele é obrigado a ir para F1. E então eu tenho o lance final. Dama captura torre, checkmate. Esse foi um lance da defesa francesa. A adversária quer revanche. Agora não. Vamos fazer uma análise aqui. Essa é a defesa francesa. Só que ela jogou esse lance que já me permite vantagem inicialmente. Então eu ataquei o centro com C5. Aqui diz que eu perdi vantagem, mas eu tentei me manter na teoria, apenas para explicar os lances que são mais comuns nos níveis mais altos. Ela tomou, eu tomei, e agora ela avançou o peão para F5. Nesse caso, eu já capturo desenvolvendo o bispo. Então eu já estou com vantagem no desenvolvimento. Nesse caso agora, eu tenho duas peças desenvolvidas, enquanto ele tem apenas uma e eu tenho o domínio do centro. Ele tomou mais um peão, o que eu poderia ter desenvolvido capturando, claro, mas acabei errando no momento de escolher aqui o local do bispo. Ele tomou o peão com o cavalo, tomei, e aí ele vem com cheque, que eu defendi com o cavalo. Ele tinha que ter capturado meu cavalo, nesse caso. Ele tinha que ter capturado meu cavalo e eu desenvolveria protegendo meu cavalo. Agora num posto forte em D5, mesmo que ainda ele pudesse atacá-lo com o lance C4. Como ele não fez isso, esse lance perde para dama A5. E aí eu já tenho 5 pontos de vantagem, que é a vantagem decisiva já para vencer a partida. Agora é só questão de administração. Eu ainda cometi esse erro de permitir o garfo, mas nada que prejudicasse a vantagem que eu tinha obtido anteriormente. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem comentar. Obrigado.